Estamos iniciando a nossa sexta aula. Aqui vamos examinar a proteção da legítima. Iniciamos verificando que existem duas partes na herança. A herança está dividida em duas partes. A parte chamada da legítima e a parte chamada disponível. A parte da legítima é aquela que é reservada para um determinado grupo de herdeiros que o legislador considera como merecedores de uma proteção reforçada quanto ao direito de receber o patrimônio da pessoa que falece. O artigo 1789 do Código Civil atual prevê então que, em havendo herdeiros necessários, herdeiros legítimos necessários, o testador terá apenas como parte disponível a metade da herança. Então aqui inicia a nossa jornada. A proteção dessa parte legítima, ela tem que garantir que não se tenha meios para fraudar os comandos do legislador, procurando então garantir que esses herdeiros eleitos pelo legislador como merecedores de receber a herança, 50% no mínimo, não sejam então de alguma forma afastados por condutas do próprio sucedido. Esses herdeiros legítimos, por sua vez, são divididos em dois grupos. Temos os herdeiros legítimos necessários e os herdeiros legítimos facultativos. O que diferencia uma espécie da outra? Os herdeiros legítimos necessários são aqueles então que recebem esta proteção reforçada quanto à parte da herança. São os descendentes, os ascendentes, cônjuges supérstite e conviventes supérstite. Esses então são considerados como herdeiros legítimos necessários. Têm esse direito de recolher no mínimo 50% do patrimônio deixado a título de herança. Já os facultativos são os colaterais até o 4º grau. Facultativos por quê? Porque o próprio sucedido poderá, mediante decisão sua via testamento, dispor sobre a sua herança e afastar então esses que a lei elenca apenas como herdeiros legítimos facultativos. Então eles não têm essa proteção reforçada que têm os legítimos necessários. Aqui temos na sequência um quadro explicativo que já usamos em outra aula anterior, revelando os fundamentos que o legislador considera para elencar então essas ordens e classes de herdeiros. O parentesco consanguíneo é o primeiro grande critério. O legislador considera que quem deve recolher a herança do falecido devem ser os seus parentes consanguíneos, porque integram a família natural. Então aqui aparecem os parentes consanguíneos como ordem e a classe então descendentes, ascendentes e colaterais até 4º grau. Os descendentes estão em primeiro na ordem de chamamento e concorrem em certos casos com cônjuge ou convivente. Os ascendentes estão em segundo na ordem de chamamento e concorrem sempre com cônjuge ou convivente. Já os colaterais estão em 4º grau na ordem de chamamento. Aqui o legislador então, embora prestigiando o parentesco consanguíneo dos parentes colaterais, preferiu valorizar mais o vínculo matrimonial. Então elegeu o sócio conjugal ou sócio convivencial, chamado de cônjuge no caso de sociedade conjugal e de convivente no caso de sociedade convivencial. Elegeu o legislador esse para vir em terceiro
na ordem de chamamento, mas também, a partir do Código Civil de 2002, trouxe então, em certos casos, a concorrência com descendentes e também concorrência com ascendentes, prestigiando então este vínculo, esta relação jurídica que é estabelecida para a fundação da família, seja a família conjugal, seja a família convivencial. Então, neste caso, o cônjuge ou convivente é chamado em terceiro, mas também poderá vir a concorrer, como já vimos na aula passada quanto a isso. Na hipótese de não ocorrer a presença de nenhum desses, então o Estado vai recolher esse patrimônio, porque nós vamos depois examinar aqui, no caso de herança vacante e depois de herança jacente, que há uma previsão a partir do artigo 1844 que esse patrimônio que não tem, então, eventualmente alguém que reclame a título de herança, vai então para o município, Distrito Federal ou União. Então aqui o quadro que nos permite visualizar, já é uma espécie de uma revisão do que vimos nas aulas anteriores. É importante também observar que a legítima, ela sofreu uma evolução histórica. Nós vamos aqui fazer breve apontamento dessa evolução na fase republicana, portanto a partir de 1889. O primeiro texto que vamos ter aqui é o decreto número 1839, de 31 de dezembro de 1907. Vejam que esse decreto, ele prevê, aqui está ele, ó, decreto 1839, de 31 de dezembro de 1907, regula o deferimento da herança no caso da sucessão ab intestato. Isto aqui é do tempo, então, do presidente Afonso Pena, lá de 1907. O decreto, então, diz no parágrafo, no artigo 2º, o testador que tiver descendentes ou ascendentes sucessivos só poderá dispor de metade dos seus bens, constituindo a outra metade a legítima daqueles, observando-se a ordem legal. Então vejam que aqui nós vamos ter já no início da fase republicana esta escolha, essa definição por parte do legislador federal de que há aqui então uma parte da herança que é reservada para aqueles herdeiros que o legislador considera merecedores dessa proteção. Depois vamos ter no Código Civil de 1916, Lei 3.071, que já está revogada, também esta previsão de que o testador, diz o artigo 1721, o testador que tiver descendente ou ascendente sucessível não poderá dispor de mais da metade de seus bens. A outra pertencerá de pleno direito ao descendente e, na falta, ao ascendente, dos quais constitui a legítima. Então vejam que há uma continuação desta previsão da legítima, de 50% então sendo reservado para herdeiros legítimos necessários, no Código de 1916. E o nosso Código de 2002, a Lei 10.406, também manteve a mesma ideia. Diz o artigo 1846, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo aquilo que se chama de legítima. Então, examinando esta evolução histórica, nós percebemos que o que temos aqui, onde é que está a minha canetinha, marcadores, formato, efeito do texto, pesquisa, se não traduzir. Bem,
procurando aqui para poder trabalhar. Vamos retomar aqui então. Aqui, agora sim vai dar certo. O ponteiro, então vamos com o laser. Então aqui a evolução histórica na fase republicana nos permite ver que desde 1907, na nossa ordem jurídica, já há esta previsão de que 50% do patrimônio da pessoa que falece constitui-se como parte legítima e é reservada para os herdeiros legítimos necessários. Muito bem. Dito isso, vamos avançar aqui para o item 1, textos legais básicos. Aqui então o Código Civil Brasileiro, ao tratar desta matéria, destaca alguns artigos, sendo então que nós vamos apontar aqui os artigos 1833, que diz: entre os descendentes, os em grau mais próximo exclui os mais remotos, salvo o direito de representação. Então, temos aqui uma previsão de que o direito de representação ele vai garantir que se chame alguém que é herdeiro legítimo e que, portanto, deverá ser protegido, mesmo que esteja mais afastado de outros herdeiros, no caso em graus. Na classe dos colaterais, diz o artigo 1840, os mais próximos exclui os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Então vejam que esses artigos estão a revelar que também, no caso de direito de representação, que é um instituto regulado pelos artigos 1851 e 1856, o que nós temos é uma proteção da herança legítima, daquela, portanto, herança que o legislador normatiza, tanto definindo o critério de chamamento, quanto estabelecendo o critério de aquinhoamento. Vamos para o item 2. Qual é a teoria fundante dessas escolhas? Quais são, então, as justificativas teóricas, doutrinárias, que nos permitem entender essa preferência do legislador? Um conceito, então, sobre proteção da legítima. O que significa proteger a legítima? Podemos dizer que se trata de um complexo de medidas jurídicas restritivas quanto à disposição patrimonial e que visam afastar aquelas possibilidades de fraudes ao instituto da herança legítima necessária. Então, o que o legislador pretende com esta proteção da legítima é criar um ambiente em que as disposições patrimoniais que são asseguradas em vida, elas não possam ser utilizadas, criando ou instituindo aqui fraudes a esses comandos normativos de proteção dos herdeiros legítimos necessários. O legislador, normalmente, quando estabelece algum tipo de comando comportamental, institui como conduta criminosa o não respeito a esses comandos e, portanto, comina sanções do direito penal, geralmente. Mas uma sociedade não pode também ter como único meio de garantir que se cumpram os comandos normativos a instituição de tipos penais. Há que trabalhar também com outros meios. E aqui no direito civil nós vamos ver então que esse complexo de medidas inicia com restrições burocráticas e também avança até chegar à invalidade do ato de disposição, trazendo então o efeito de que não reconhece aquelas disposições que foram feitas não observando certas exigências, como não produtoras dos efeitos jurídicos buscados, que é a transmissão patrimonial pelo ato jurídico que tenha sido escolhido. Então, isto é a proteção da legítima, esse complexo de medidas jurídicas que restringe a disposição patrimonial
e que tentam então garantir que o herdeiro legítimo não será prejudicado. Quais são os fundamentos que nós destacamos, que justificam então esta orientação legislativa? Primeiro, esse fortalecimento da legítima. Vejam que os herdeiros legítimos necessários, eles são buscados, são eleitos entre aqueles indivíduos que se julga tenham maior proximidade com o falecido. Façam parte, portanto, do seu grupo de atuação no mundo com um grau de maior solidariedade, são os chamados familiares, os parentes consanguíneos. Então, o que se pretende é fortalecer esta escolha, essa orientação que o legislador promove e que certamente tem o respaldo do pensamento social. Também combater as possibilidades de fraude. Vejam que as fraudes, elas estão constantemente sendo utilizadas, promovidas por pessoas que não aceitam, que não se curvam, que não reconhecem os comandos normativos e, por vezes, por interesses escusos, buscam utilizar meios lícitos para promover resultados ilícitos. Então, esse complexo aqui que estou a me referir, ele tem então como fundamento combater isto e também garantir a ordem jurídica protetiva da legítima. Ora, se o legislador instituiu a herança legítima, indicou determinados sujeitos para serem chamados a recolher a herança do extinto, do falecido, é preciso que essa ordem jurídica seja então concretizada, materializada. Não basta apenas ter a norma, é preciso que ela ganhe aplicação social, que ela ganhe efetividade, quer dizer que ela seja seguida pelo meio social. Seguindo aqui a nossa exposição, vamos ver agora as formas de proteção. Como é que essa proteção da legítima se apresenta na nossa ordem jurídica? É certo que ninguém está obrigado a deixar herança, pois acumular patrimônio não é uma tarefa fácil. Então, muitas pessoas naturais, muitos seres humanos passarão por esse mundo, mas não acumularão patrimônio, portanto, ao morrerem, não haverá nada a ser recolhido. Às vezes, o que tem até é dívidas que não serão pagas. Quem será prejudicado provavelmente será o próprio credor. Então, primeiro é importante ter essa visão. Ninguém está obrigado a deixar herança. A pessoa pode, inclusive, preferir em não acumular, gastar tudo aquilo que obtém pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, pela sua capacidade de acumular bens. De outro lado, também é importante compreender que no jogo econômico e no acesso aos bens da vida nem sempre temos sucesso. Muitos de nós, por vezes, não temos sucesso nesse processo de disputa pelas riquezas materiais. E, por vezes, não conseguimos participar desse jogo econômico. Isso é flagrante, basta olhar o mundo em que vivemos e vamos observar que, às vezes, a pessoa não tem nenhum mínimo para a sua manutenção diária, quanto mais acumular para deixar para sucessores. Portanto, as restrições vão atingir aqueles negócios jurídicos que apresentam atos de liberalidade. Quer dizer, o jogo econômico que nós jogamos é um jogo de compra, venda, troca, de tal maneira que há uma alteração entre a propriedade daqueles bens que circulam pela vida econômica. E, portanto, essas restrições, normalmente, para proteger a legítima, elas vão incidir sobre aqueles atos que permitem liberalidade, permitem, portanto, uma transmissão gratuita de direitos de uma pessoa para a outra. As limitações, portanto, que aqui são construídas para proteger a legítima,
atingem tanto os negócios celebrados inter vivos, como também o próprio testamento vai sofrer restrições quanto à maneira pela qual o testador promoverá a transmissão daqueles 50% que integram a sua parte disponível. Então, a proteção da legítima, ela tem uma complexidade que se estende por vários negócios jurídicos. Nós vamos destacar aqui alguns para revelar a importância dessa proteção. No contrato de doação, por exemplo, vejam o que diz o artigo 544 do Código Civil. A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então vejam que no contrato de doação há um comando dizendo que se alguém doar para ascendente, no caso, aliás, se um ascendente doar para descendente, um ascendente doar para um descendente, um pai doar para um filho, um avô doar para um neto, ou se um cônjuge doar a outro, esta doação ela será considerada como adiantamento de legítima daquilo que cabe por herança. Portanto, deverá depois, esse que recebeu, ele terá que trazer a colação. Vamos ver, quando estudarmos a colação, que é possível que esse doador ele determine que essa doação saia da sua parte disponível. Isso também é possível, nós vamos ver isso quando examinarmos a doação. O que importa aqui é ver que há no contrato de doação esta limitação. Quando o doador é ascendente do donatário, ou quando é cônjuge do donatário, ou convivente, há que entender também aqui a pessoa do convivente, então aqui teremos um adiantamento de legítima. O artigo 548 também traz um comando importante, dizendo que é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Aqui se quer evitar que a pessoa doe tudo aquilo que ela tem. Não apenas para proteger a legítima aqui, mas também para proteger o próprio Estado, que se a pessoa não cuidar do patrimônio que necessita para sobreviver, ela será um peso para as riquezas públicas, terá que ser sustentado por programas sociais. Então, se busca com essa restrição não apenas proteger que um patrimônio remanesça depois quando a pessoa morre, mas também que ela não fique sem bens para a sua subsistência. Também o 549 diz que a doação será nula quanto àquela parte que exceder aquela parte que o doador, no momento da liberdade, poderia dispor em testamento. Então, se a pessoa dispõe, no contrato de doação, de mais da metade daquilo que poderia dispor em testamento, num certo momento da sua vida, que é 50% que ela possui, nesse caso, então, isso que excede é tido como nula, chamada doação inoficiosa. Então, apenas a parte que excede, a parte que está dentro daquele limite, da parte disponível, não há problema. Artigo 550 também estabelece o seguinte comando: a doação do cônjuge adulto ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários, até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Aqui também uma proteção da família conjugal, biparental, para aquele caso então de que exista uma situação de concubinato, quer dizer, aquele que doa para uma pessoa com a qual manteve um relacionamento adúltero, a legislação então pune isto com esse reconhecimento de que é um ato anulável, não é ato nulo. Essa doação então é anulável, quer dizer que ela pode se convalidar com o decurso do tempo. Há um prazo para o cônjuge do doador e os seus herdeiros necessários de 2 anos após dissolvida a sociedade conjugal, portanto também é uma proteção
desses valores que são assegurados tanto como meação quanto herança. Já no contrato de compra e venda também encontramos previsões de proteção da legítima. O 496 diz: "E anulável a venda de ascendente a descendente, salvo os seus outros descendentes e o cônjuge do alienante, expressamente houveram consentido. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for da separação obrigatória." Então vejam que aqui o que se quer também é evitar que possa aquele que quer fraudar a legítima, que ele simule uma venda. Quer dizer, o ascendente vende para o descendente por um valor que se revela um valor muito baixo, um valor, ou mesmo não receba o valor. Quer dizer, transmite, mas o valor não é pago, porque o objetivo ali não era comprar e vender, era simplesmente transferir gratuitamente aquele patrimônio para lesar o herdeiro. Então vejam que esses comandos todos que aparecem aqui são formas de proteção da legítima. Vamos ao direito de representação. Também aqui o direito de representação é um meio de proteção da legítima. Esse instituto é regulado pelos artigos 1851 a 1856 do Código Civil. O que é o direito de representação? Vamos iniciar definindo. Trata-se de uma previsão legal pela qual o descendente de alguém é chamado a substituí-lo em sua qualidade de herdeiro legítimo, garantindo ao chamado plenamente o direito hereditário que competiu ao herdeiro originário. Então, o que temos aqui é aquela situação em que alguém é chamado à sucessão, mas por algumas razões ele é afastado, não pode receber. Ele, portanto, não será admitido a partilhar aquela herança, mas ele tem descendentes. Então, esse descendente, que, portanto, é herdeiro desse que será afastado, ele é protegido, embora esteja num grau mais distante, ele também vai ter o seu direito prestigiado pela lei. É isso que temos aqui, direito de representação. Trata-se, portanto, de um mecanismo pelo qual se opera aquilo que nós chamamos de vocação hereditária indireta. Então, haverá uma chamada a suceder em razão de que aquele primeiro herdeiro, por razões que vamos examinar na sequência, ele é afastado. Esse direito de representação, ele mitiga o princípio de que o grau mais próximo afasta aquele parente de grau mais remoto, porque existe esse comando na ordem jurídica do direito sucessório. Os parentes de grau mais remotos são preteridos, são afastados, em preferência aqueles que são de grau mais próximo do morto. Então veja, o filho está vinculado em primeiro grau na linha reta descendente com o pai. Já o neto está em segundo grau com o avô. Então, quando se trata de herança do avô, o neto vai estar lá em segundo grau. Se tiver filhos deste que é o avô que está sendo sucedido, filhos desse avô, eles são chamados primeiro. Depois os filhos deles, que são netos daquele primeiro. Então, essa é a ideia, o princípio de que o parente de grau mais próximo afasta o mais remoto é mitigado aqui nesse Instituto Direito de Representação. Quais são os pressupostos para que ocorra o direito de representação? Começamos aqui no artigo 1851. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Vejam que esse artigo 1851, ele está a dizer que quando se invoca o direito de representação, considera-se que o representado, aquele que seria o herdeiro originário, ele estaria morto. Vejam que então não é só em situação que de fato ele está morto, teremos situações em que aqui será
aplicada a chamada morte ficta. A morte ficta é aquela situação em que o indivíduo, embora vivo, todos sabendo disso, ele é considerado como se morto fosse para fins sucessórios. Então, quais são os pressupostos para que se dê direito de representação? Primeiro, deve tratar-se de sucessão legítima. Não há direito de representação na sucessão testamentária. Então, no caso de sucessão testamentária, não se aplica direito de representação. Se alguém é herdeiro testamentário, ele, se for afastado por indignidade, por exemplo, os seus descendentes não serão chamados por direito de representação, porque esse instituto é instituto específico da sucessão legítima. Também um outro pressuposto é que haja uma impossibilidade de chamar o herdeiro legítimo em virtude de causas legais, de motivações legais, que nós vamos ver na sequência quais são. Então essa impossibilidade deve se apresentar, deve se revelar para que se possa promover então o direito de representação. Deve haver existência de descendente do representado. Então, apenas descendentes que serão chamados no direito de representação. Não há direito de representação em favor de ascendente. Também um outro pressuposto é que o representante deve ter legitimidade frente ao representado. Então, se aquela pessoa que é representada, ela tem um descendente que incide em indignidade, por exemplo, que atentou contra a vida desse que agora é representado, ele também então será afastado por ser indigno, portanto não tem legitimidade frente ao representado. E também deve haver uma concorrência entre herdeiros legítimos da mesma classe e graus diversos. Então esses pressupostos que nós aqui destacamos e comentamos, eles nos permitem visualizar situações de ocorrência do direito de representação. Quando que o direito de representação se fará presente para solucionar casos reais. Vamos ver então agora as causas que levam à incidência do direito de representação. Uma primeira causa é a pré-morte ou comuriência do representado. Então vejam se alguém é pré-morto quando se abre a sucessão de um seu ascendente. Então morreu alguém que tem filhos e um desses filhos ele é pré-morto e ele tem filhos, ele deixa descendentes também, que são netos, portanto, daquele primeiro